seria colocar o ser humano como o centro de tudo, né, em relação ao universo. E aí a gente vem trazendo, então, também um pouquinho do mercantilismo, que seria um conjunto de práticas econômicas. O absolutismo monárquico, né, que é uma forma de governo que preza pelo poder absoluto, que o monarca ele manda. O cientificismo, que considera as ciências como sendo a forma, como sendo toda, como sendo a principal forma de saber da sociedade. E aí a gente entra num momento onde o racionalismo ele predomina, e aí também, esse momento aconteceu a reforma e a contra-reforma, né? A reforma seria um movimento, né, europeu no qual foram criadas novas igrejas e novos credos religiosos, e aí a contra-reforma seria essa resposta da Igreja Católica com relação, né, à criação dessas novas coisas, porque eles não queriam perder seus fiéis. Bom, e aí a gente entra lá no classicismo, né, que é uma das escolas literárias desse período. Ela ocorreu, então, lá no século XVI, entre os anos de 1527 e 1580. O seu contexto histórico, então, ele está inserido lá no Renascimento, nesse resgate da tradição mais clássica. Foi o período, então, em que aconteceu, né, a colonização do Brasil e das terras. Esse período também aconteceu o mecenato. Esse mecenato seria, então, uma proteção que acontecia, né, vindo de pessoas que possuíam um valor aquisitivo maior, como elas gostavam muito das artes, das letras, da escrita, e tudo que estava ligado a isso, eles começaram a proteger, né, essas obras. E também ligado ao antropocentrismo, né, que como eu já citei. Em consonância, então, com esse contexto histórico, de profundas transformações, a fé, a fé medieval, ela foi substituída pela razão. As pessoas elas se tornaram mais racionais. O cristianismo ele foi substituído pela mitologia greco-latina e o homem como centro de tudo, como eu já havia mencionado. Bom, e quais seriam então as características, né, do classicismo? Essas características é sempre bom vocês saberem, porque são características que acabam distinguindo, né, uma escola literária da outra. Bom, ela teve, então, essa retomada dos modelos da antiguidade clássica. O classicismo, então, ele prezou pela valorização das proporções e da harmonia, ou seja, não servia mais aquilo que não estivesse organizado, que não fosse harmônico, que não fosse equilibrado. A natureza, então, ela serviu, né, como uma forma de expressão de beleza e equilíbrio. Houve essa valorização do esforço individual, o racionalismo e o universalismo, né, que seria esse consentimento universal das coisas. Bom, e aí a gente vem falando um pouquinho, então, das manifestações literárias daquele momento, né? E aí, na poesia lírica, a gente cita, né, como os mais importantes, Francisco Sá de Miranda e Luiz Vaz de Camões, que ele esteve presente tanto na poesia lírica quanto na poesia épica. Falando um pouquinho, então, de Francisco Sá de Miranda, ele saiu, né, do país, ele saiu de Portugal, ele foi para a Itália, onde ele tomou contato com as inovações artísticas, né, que aconteciam lá naquela época, e aí ele retornou em 1527 para Portugal, onde ele colocou em prática essas inovações que ele aprendeu por lá. Já Luiz Vaz de Camões, né, ele era um autor muito conhecido, né, que utilizava temas muito frequentes em suas obras, temas como o desconcerto do mundo, mudanças constantes e o neoplatonismo amoroso, estavam bem presentes em suas obras. Bom, porém, foi com o poema épico Os Lusíadas que ele projetou a literatura portuguesa como sendo uma das mais importantes daquela época. Ele foi um estudioso, né, da cultura clássica, ele era uma pessoa muito inteligente, assim, muito focada, vamos dizer assim. E aí ele soube, né, pegar as vivências da vida dele e trazer, né, para a formação tudo que ele havia vivenciado em sua vida, né.
E aí a gente vem falando, então, um pouquinho dos Lusíadas. Bom, os Lusíadas, ele é uma obra que foi publicada em 1572, e essa obra, ela narra os feitos heróicos dos portugueses, que em 1498 se lançaram ao mar, liderados por Vasco da Gama. Essas aventuras, elas foram pretextos, né, tanto para narrar a história de Portugal, mas também serviram como forma de revelar as inquietações que o autor possuía naquela época quanto ao sentido da busca desenfreada que os portugueses eles possuíam, tanto por riqueza quanto por poder. Então, assim, ele se utilizou, né, das obras para expor ali sua opinião e suas inquietações. E aí a gente vem falando, então, um pouquinho da estrutura dos Lusíadas, né? Que seria, então, se inicia com a proposição, que é a forma como o poeta diz o que vai contar, e aí passa para a invocação, no qual invoca as Tágides, que seriam ninfas que habitam o rio Tejo, e aí ele pula para a dedicatória, no qual ele dedica ao rei de Portugal, Dom Sebastião, e aí ele entra na narração, em média res, ou seja, que começa no meio da viagem. Então, Vasco da Gama e sua frota se dirigem para o Cabo da Boa Esperança, com o intuito de alcançarem a Índia pelo mar. Auxiliado pelos deuses Vênus e Marte e perseguidos por Baco e Netuno, os heróis lusitanos passam por diversas aventuras, sempre comprovando seu valor e fazendo prevalecer sua fé cristã. Ao pararem em Melinde, ao atingirem Calicut, ou mesmo durante a viagem, os portugueses vão contando a história dos feitos heróicos de seu povo. Completada a viagem, são recompensados por Vênus com um momento de descanso e prazer na Ilha dos Amores, onde a ninfa Tétis mostra a Vasco da Gama a máquina do mundo. E aí termina-se no epílogo, onde ele encerra o poema. Aí do lado eu trago a imagem, né, que é o monumento que existe lá em Portugal com relação a essa viagem tão histórica que aconteceu naquele momento, né. Essa obra, então, ela se propõe, né, a contar a glória desse povo lusitano, e aí o principal herói da obra seria, então, Vasco da Gama. E aí a gente traz um quadro, né, para que a gente possa fixar melhor quais as principais características que aconteceram, né, tanto no classicismo quanto no trovadorismo. Bom, com relação ao classicismo, melhor, vou falar primeiro o trovadorismo. Bom, lá no trovadorismo, então, o amor cortês, ele se mostrava lá nas cantigas de amor, né, que eram mais voltadas para esse amor de conquista de alguém inacessível. Na literatura, o predomínio era muito forte da emoção. O cristianismo imperava nessa época. Havia muita influência da poesia provençal e também das tradições populares da Península Ibérica. Os temas, eles eram profanos, representando uma ruptura em relação à mentalidade teocêntrica da Idade Média. O ambiente, ele seria cortês, rural ou marítimo. Os temas estavam sempre relacionados à emoção, ao amor, à saudade ou à crítica de costumes. Havia essa exaltação do ideal cavaleiresco, isso na prosa. E aí a gente vai para o classicismo, né? No classicismo, então, já havia essa idealização amorosa, havia já um predomínio da razão, ou seja, as pessoas elas já eram mais centradas, mais objetivas. Nessa época, o paganismo imperou, a influência, então, não era mais provençal nem ibérica, era da cultura greco-romana. Houve, então, esse antropocentrismo, com o homem no centro de tudo. O ambiente, ele já não era mais um ambiente local, ele era universal. Havia, então, essa busca, né, pela clareza e pelo equilíbrio das ideias, e estava voltado mais para o nacionalismo. Com relação à forma da escrita dessas manifestações literárias, né, dessas obras, no trovadorismo, o emprego era de formas simples e populares, havia esse emprego de medida velha, e aí as estruturas eram simples, refrão e repetições frequentes que facilitavam tanto a memorização quanto o canto. Já para o classicismo, havia um gosto pelo soneto e pela imitação às formas clássicas. O emprego era de medida nova, ou seja, mais voltado para a poesia, e havia essa busca
pelo equilíbrio formal. E aí eu pergunto para vocês se até aqui está tudo ok, porque a partir de agora a gente vai pular para outra escola literária. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida até aqui, se vocês entenderam tudo direitinho. Eu sei que não tem como a gente focar em todas, assim, explicar direitinho tudo, porque realmente é muita coisa. A gente, quando está produzindo os slides mesmo, eu fico até perdida no meio de tanta coisa sobre o que colocar, mas assim, a gente tenta captar sempre o que é mais importante para que vocês possam fixar e possam relacionar quando vocês verem uma questão, que vocês tenham essa noção de como relacionar as escolas literárias. Eu posso seguir? Tá tudo certo até aqui? Tá sim, Pro. Pode continuar. Certinho. Então, tá bom. Então, a gente entra agora no quinhentismo. O quinhentismo, então, ele compreende o século XVI, entre 1500 e 1601. Qual seria, então, o contexto histórico, né, do quinhentismo? O quinhentismo, ele vem na época da Companhia de Jesus, né, na Companhia das viagens feitas em nome de Jesus Cristo. Foi a época, então, da conquista e da colonização do Brasil, onde aconteceu, né, esse intercâmbio cultural entre Portugal e Brasil, e essa aculturação, ou seja, em que o pessoal chegou e se apropriou da nossa cultura, né, do nosso povo, e simplesmente por aqui ficou. E também era a época, né, do mercantilismo, dessas práticas, quando se iniciou essas práticas econômicas. Bom, no quinhentismo, houveram dois tipos de obras, que seriam a literatura de informação e a literatura jesuítica ou catequética. Aí a gente vai falar um pouquinho, então, primeiro da literatura de informação. O que seria, então, essa literatura de informação? Como o nome propriamente diz, seria uma literatura mais informativa, mais voltada para a escrita. Seria mais uma forma de descrever o que eles encontraram aqui quando chegaram. Então, eram textos muito ricos nesse quesito histórico. E aí, eles eram textos que descreviam, então, a terra e o povo que aqui eles encontraram. Eles catalogaram também as espécies, tanto da fauna quanto da flora. Eles identificaram também possíveis interesses econômicos. E aí, eles falaram também da colônia, né, que foi apresentada como de uma forma muito promissora. Eles chamaram de paraíso terrestre. E aí aconteceu, né, esse amor muito grande pela terra. Bom, essas obras, então, né, as obras que a gente tem com conhecimento, eu cito aqui para vocês, né, que são os principais registros. Então, a gente tem a Carta ao Rei, de Dom Manuel, sobre o achamento do Brasil, que seria uma das principais formas, né, de manifestação literária dessa época, que foi a carta que Pero Vaz de Caminha escreveu em 1500. Aí a gente também tem o Diário da Navegação, de Pero Lopes de Souza, foi escrito em 1530. O Tratado da Terra do Brasil, História da Província de Santa Cruz, aqui vulgarmente chamamos Brasil, de Pero de Magalhães Gândavo, em 1576. O Tratado Descritivo do Brasil, de Ambrósio Fernandes Brandão, escrito em 1618. E a História do Brasil, de Frei Vicente do Salvador, em 1627. Só um minutinho. Além da literatura de informação, a gente teve a literatura jesuítica, ou de catequese, ou catequética. Bom, essa literatura já era mais uma forma de reeducar os índios, né? Porque quando eles chegaram aqui, eles acharam os selvagens, né? Eles se apropriaram dos nossos índios, das pessoas que estavam aqui, e eles queriam impor aquilo que eles achavam correto a esses índios. Então, assim, eles vieram com esse intuito de catequizar os índios através da oralidade. E aí eles também queriam restaurar a fé católica dos colonos, das pessoas que vieram junto. Além disso, né, dessa poesia de devoção, eles tinham essa poesia muito voltada para a fé, para o religioso, para o cristianismo mesmo. Eles tinham muito essa
essa poesia voltada para Deus, né? E aí eles também cultivaram, então, o teatro de caráter pedagógico, ou seja, eles pegavam passagens da Bíblia e faziam os índios ensinarem, ou até eles mesmos ensinarem essas passagens da Bíblia para as pessoas poderem aprender. E aí a gente vem falando então de Padre José de Anchieta, que foi na época uma das pessoas, um dos autores mais importantes, né? Ele que escrevia e que escreveu boa parte das obras daquele momento. E aí ele foi um jesuíta da Companhia de Jesus. Ele escrevia seu texto em 4 línguas, porque ele precisou aprender o tupi também quando ele veio para cá para poder lidar com os índios. Então, assim, ele era uma pessoa muito esperta, vamos dizer assim, né? Muito inteligente. E aí seus textos, então, eles foram escritos em 4 línguas. No teatro, Padre José de Anchieta, ele se destacou com o Alto de São Lourenço, né, que possuía características tanto medievais quanto indígenas. E ele também escreveu na festa de São Lourenço. Ele também foi quem escreveu o primeiro poema épico da América Latina, que foram Os Feitos de Mendes Sá. E, além disso, ele também foi o pioneiro na gramática do tupi, quando ele escreveu a gramática da língua mais usada na costa do Brasil. Ou seja, Padre José de Anchieta foi uma pessoa muito especial, vamos dizer assim, na escrita do quinhentismo, né? E aí eu trago aqui uma das obras dele, né? Do Santíssimo Sacramento. Ó que pão, ó que comida, ó que divino manjar se nos dá no santo altar cada dia. Filho da Virgem Maria, que Deus Padre cá mandou, e por nós na cruz passou crua morte. E para que nos conforte, se deixou no sacramento, para dar